guarda a vida da República e do Império em documentos fundamentais. Esses documentos agora estão sendo publicados de uma maneira mais palatável, em linguagem jornalística. É o projeto Arquivo S, cujo quinto volume está sendo lançado agora. E é sobre isso que a gente vai conversar no Leituras Especial de agora. E hoje a gente conversa aqui com a chefe do Arquivo Histórico do Senado, Rosa Vasconcelos, com o historiador e cineasta Silvio Tendler e com o historiador e advogado Bruno Antunes de Cerqueira. O que é, basicamente, o Arquivo S, esse projeto Arquivo S, como é que ele se firmou? Começou com o Jornal do Senado e a gente também é concomitante juntamente com a Agência Senado. Uma vez por mês sai uma matéria sobre uma data comemorativa relativa a um projeto, uma lei, né, um projeto de lei que virou lei, ou sobre um assunto que esteja sendo debatido no Senado. Fazemos uma reunião com os jornalistas Ricardo Oeste, que é o responsável pela coluna, por escrever a coluna, e depois a gente vai fazer as matérias. Nós também pegamos todos os discursos que foram feitos em cima do projeto de lei. Entrou nos debates, também... né? Que entraram nos debates, né? Que basicamente as fontes primárias. O arquivo é usado como fonte primária para a confecção dessas matérias, nessa nova linguagem de escrever a história, não é? Que o Silvio também já trabalha com isso já há um certo tempo, né, Silvio? Quer dizer, seus filmes têm muito essa vertente histórica também. Então, eu acho que esse trabalho ele é fundamental para a história. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fiz os anos JK, que eu quis falar da Constituinte, que eu consegui, no Arquivo Nacional, um disco em acetato com os discursos de alguns senadores, que tinha discurso do JK, do Prestes, do Juracy Magalhães, de todas as vertentes políticas, num acetato, mas faltava o conjunto da obra. Então, depois, com o tempo que as instituições foram se aperfeiçoando na construção democrática, você hoje tem acesso às fontes, né, que o Maurício chamou de fontes primárias, mas que são fundamentais. E ela tem uma outra utilização, que é a reinterpretação da história. Então, a gente hoje pode consultar todas as lutas políticas de um tempo para cá completamente organizado. Anos depois, eu consegui achar no Senado o discurso do Auro de Moura Andrade, na madrugada do dia 1º para 2 de 64, declarando a vacância do poder. Em áudio. E consegui, alguns meses depois, o discurso de cassação do JK, que, na verdade, ele já sabia que ia ser cassado e ele, então, discursou antes. E no Senado tem esses discursos. Então, são documentos fundamentais para a reconstrução da história brasileira. E hoje, como você tem a TV Justiça, você tem a TV Senado, a TV Câmara, você pode reconstruir a história do Brasil em todos os seus vieses. As assembleias legislativas estaduais, elas têm TVs também. Essa história vai sendo guardada e ela vai sendo fundamental na reconstrução e na reinterpretação dessa história. O cinema também reconstituiu. Eu lembro que no filme O Coronel Delmiro Gouveia, parte da história foi reconstruída a partir dos debates sobre a construção da usina lá de Paulo Afonso, a partir dos debates na Câmara e no Senado, que havia uma oposição muito grande a ele, né? Quer dizer, também... Você vai ter Petrobras, você vai ter... Você tem todos esses debates. A política econômica do Brasil, você vai poder reconstituir a partir dos vários segmentos políticos. E você vai ter esse registro nos anais do Senado, nos anais da Câmara, fundamental para a história brasileira. E, Silvio, eu queria só fazer uma parte em relação a isso,
que é interessante que a gente tem um arquivo S sobre a transferência da capital, mas nós também temos um arquivo S falando sobre os debates da transferência da capital vindo desde a Constituição de 1891. Ô, Bruno, você, de certa forma, tem pesquisado bastante nesses documentos. Há, inclusive, a famosa polêmica de quem teria sido a primeira senadora do Brasil. No volume 4, tem aqui a matéria sobre a posse da Eunice Miquiles, do Amazonas, que, né, é a primeira senadora, mas a princesa Isabel também teria sido senadora. Por que a princesa Isabel não é considerada senadora, Bruno? Você que escreveu sobre ela. Existe essa dúvida histórica, né? Se Dona Isabel do Brasil, que era a princesa imperial, herdeira de Dom Pedro II e regente do Império 3 vezes no século XIX, se ela foi ou não senadora do Império, porque um artigo da Constituição ditava que, com 25 anos de idade em diante, o herdeiro, o príncipe imperial, e até os demais príncipes da casa teriam direito a assento no Senado. Ocorre que os da linha de sucessão, né? Dona Isabel foi, sim, senadora do Império, e, nesse sentido, não é um erro histórico dizer que ela foi a primeira senadora mulher, mas ela não foi senadora legislativamente falando, e sim constitucionalmente falando. A participação de Dona Isabel na vida do Senado do Império é muito curiosa e não começa quando ela já tinha 25 anos, começa quando ela tinha 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, ela foi proclamada pelo Senado do Império, pela Câmara dos Deputados do Império, princesa imperial do Brasil, que significa herdeira do trono verdadeiramente de Dom Pedro II. Isso foi no Paço do Senado, no Rio de Janeiro, Palácio Conde dos Arcos. Com 14 anos de idade, ela prestou juramento como princesa imperial e assinou o seu ato de juramento como princesa imperial Dona Isabel no Senado, documento esse que está com a rosa aí no arquivo do Senado. Depois ela vai novamente voltar ao Senado para ser, na sua primeira regência, ela era muito novinha, 23, 24 anos de idade, 1871, para ser proclamada princesa imperial regente do Império na saída de Dom Pedro II. Então, tem uma nova tela retratando isso, tem várias telas que retratam a vida, digamos, senatorial de Dona Isabel, que não é a de um senador comum, propositor de leis, etc. É a vida do herdeiro do Império, do herdeiro do trono, que era uma mulher, que era ela. A vida dela na política, que tinha uma relação com o Senado, estava mais no Conselho de Estado, onde ela tinha cadeira, né? O marido dela também, e ali havia conselheiros de Estado que eram senadores antigos do Império, né? O Senado era vitalício no Império, só não era hereditário, mas era vitalício, e, portanto, a vida senatorial, digamos assim, mais política, claramente da princesa imperial, se deu no Conselho de Estado, nas vezes em que ela atuou como membro ativo. Quer dizer, é uma espécie de revisão histórica, né, que a gente acaba fazendo frequentemente, e a importância dos arquivos para isso. A Carta de Caminha, que reviveu toda a história do Brasil, ficou 300 anos guardada no arquivo da Torre de Tombo, sem que ninguém tivesse conhecimento dela, né? A importância dos arquivos, Rosa, por que essa semana se mostra como a Semana do Arquivista? O dia 9 de junho é Dia Internacional do Arquivista. E o Conselho Nacional de Arquivos, ele lançou essa ideia de as instituições no mundo fazerem ações para promover os arquivos, a importância do arquivo, tanto no resguardo dos direitos do cidadão, quanto da memória. Então, o Arquivo Nacional encabeça a Semana Nacional de Arquivos aqui no Brasil. Nós estamos inscritos na semana com 2 ações. O lançamento da coletânea das reportagens que foram vinculadas pela Agência Senado em 2020 e em 2019. No caso, hoje, a gente está lançando o volume 5, que é relativo a 2019. Então, a gente mostrar como que se deram os debates. Às vezes a gente olha assim, nossa, mas era muito machista esse senador, essa visão. Mas a gente era.
uma sociedade extremamente machista, extremamente feminista. Então, é muito interessante isso, né? Em 1996, eu fui no distrito de Salgueiro, no interior de Pernambuco, filmar num quilombo, Conceição das Crioulas. E a história daquele lugar é que 6 negras, trabalhando com algodão, se juntaram, compraram as terras e fizeram um quilombo ali. E tinha uma comunidade de negros que morava ali, negros quilombolas, e eles estavam reivindicando a posse da terra. E alguns fazendeiros também queriam a terra. E um dia eu estava passando numa rua lá e vi uma senhora muito interessante na janela, muito tranquila. E aí comecei a conversar com ela, a gente botou a câmera, e aí eu perguntei a ela a quem aquelas terras pertenciam. E ela me contou essa história. E eu falei, mas e como é que a gente pode provar essa sua história? Ela falou, meu filho, vai lá em Portugal, na Torre do Tombo, que você acha o documento. Ele existe, ele está lá. Isso aí no interior de Pernambuco, Conceição das Crioulas, sim. E as terras foram desapropriadas, entregues a eles, e hoje moram 750 famílias. Então, a importância do arquivo é essa. Existe o documento. Existe o documento. E essa história ilustra a importância do arquivo. Bruno, isso aí você consegue rever a história do aspecto a partir desses documentos. Não é, Bruno? Como é essa Na verdade, o Silvio... pesquisas? Eu achei muito curioso isso que ele falou, porque me lembrou muito os relatos dos povos indígenas, né? Eu sou indigenista da FUNAI também. E aí o Silvio está tocando na importância simbólica dos arquivos, não é? Como depositários, como repositórios de documentos históricos para o povo, para a população ou para os povos, né? Porque é claro que ele está justamente contando a narrativa de um povo que pensa que o documento que comprova a posse da sua terra está no arquivo da Torre do Tombo em Portugal, né? E não, por exemplo, num arquivo estadual, e não num arquivo municipal ou no arquivo nacional. Os povos indígenas têm muitos povos indígenas acreditam que eles têm a posse da terra em que eles estão, sobretudo no que hoje é o que a gente chama de Nordeste, no tempo do Império era o norte do Império, porque Dom Pedro II ou Dona Isabel deram para eles a posse da terra. Historicamente, do ponto de vista documental, analítico, enfim, e político, isso não é procedente, não houve essa confirmação das terras deles com a assinatura imperial. Mas por que eles entendem dessa forma? Eles entendem dessa forma porque houve visitas da família imperial aos interiores do Brasil. E nessas visitas, os indígenas estiveram com eles e pediram aos imperantes que lhes fosse garantida a terra. Como eles ouviram que a terra seria garantida, os descendentes, então, imaginam que sim, que o documento é concreto, que, na verdade, como o imperador falou, ou Dona Isabel, ou seja, quem foi o nome dele, então há um documento verdadeiramente dizendo que a posse está garantida. O direito dos indígenas à posse da terra é um direito, como diria um grande jurisconsulto do Brasil, que foi um isabelista, né, o João Mendes de Almeida Júnior, é um direito congênito, ele não necessita desse documento. Mas veja que o Silvio reportou o quanto os documentos são simbolicamente importantes para lastrear as narrativas históricas, sejam elas narrativas históricas dos historiadores, né, que são, enfim, os profissionais da história, quanto as narrativas históricas de povos tradicionais. Povos originários, né? Povos originários, que são os povos indígenas. Quem estava aqui eram eles, a gente chegou. Claro, o imperador lógico. Veio depois. Exato. Está retratado pelo Vitor Meirelles na primeira missa. Sim, claro, exatamente. Os povos originários, aí chegaram os padres, os jesuítas, chegaram os políticos, chegaram as caravelas, mas eles já estavam ali. Há nesse volume 5 uma coisa interessante, uma matéria interessante, que é sobre a revolta da Aragarças. E você fez usando o JK, que tem um subtítulo no seu filme que eu acho interessante: Uma pausa de democracia entre as nossas ditaduras. Quer dizer,
Aragaça foi uma prova desse espírito democrático do JK, né? Quer dizer, como é isso? Essa prova é maior. Na verdade, ela nasce em Jacareacanga. O Sim. Juscelino toma posse em 56. 2 semanas depois da posse do Juscelino, um bando de oficiais da aeronáutica vão para Jacareacanga, ocupam a região e tentam dar um golpe de Estado ali, ou uma guerrilha de direita, eu não sei bem o que era aquilo. Eles são cercados, alguns fogem do país, o Paulo Vitor vai para a Bolívia, se exila na Bolívia, o Haroldo Veloso é preso, era o chefe da revolta. Eles são cercados, o Juscelino prende, neutraliza a rebelião, anistia os revoltosos, reintegra a aeronáutica e promove. O Haroldo Veloso faz Jacareacanga como major e ele vai fazer Aragarças em 59 como tenente-coronel, promovido pelo próprio JK, que ele tentou derrubar. A pausa da democracia não é minha, não. Meu nome os anos JK. Efetivamente, foi naquele momento entre 45, entre 50 e dos anos até 64, foi o único governo civil, que o Dutra era militar, depois o Getúlio não conseguiu completar o mandato, se suicidou, o Café Filho saiu fora, o JK ele assume no dia marcado, entrega ao governo pacificado, democratizado, por um sucessor que é oposição a ele. Foi o único momento que aconteceu isso. Depois veio o Jânio, aí o Jânio, ninguém sabe até hoje essa história, quem sabe agora com os anais da história, os anais do Senado, ela fique mais claro se a renúncia do Jânio foi uma tentativa de golpe, foi um pileque mal curado. O que aconteceu ali? O bilhetinho dele está escrito que ele deixa as razões do ato para o chefe do gabinete civil. Mas, ninguém sabe, né? Mas ele entrega para o Pedroso Horta o bilhete, e aí a coisa está mal explicada, porque dizem as más línguas que aquele bilhete, redigido numa sexta-feira, seria para o Pedroso Horta colocar no bolso, levar para casa, voltar na segunda e dizer: e aí, Jânio, tudo bem? E o Pedroso Horta foi lá e entregou o bilhete para o Auro de Moura Andrade, que consumou a renúncia. E a segunda versão é que o Jânio teria renunciado para voltar nos braços do povo, para ser um golpe de Estado. Então, existem muitas versões, mas até hoje ninguém conseguiu construir a correta. Agora, Silvio... Se foi pileque, golpe de Estado, cansaço, ninguém sabe. Mas é interessante a gente o Zé ver... Aparecido falava que ele, uma vez, que o Zé Aparecido perguntou a ele: Jânio, enfim, por que você renunciou? E ele teria dito: a comida do Palácio da Alvorada era uma porcaria. Eu queria sair fora. Tem várias versões. Mas, Rosa... É o telegrama que a gente tem dos militares falando que não aceita a renúncia do Jânio. Os próprios governadores do Rio de Janeiro, São Paulo, de Minas, enfim, também não aceitam a renúncia, porque eles tinham medo de ter das consequências, né? Eu acho muito interessante, Maurício, você perguntou por que é importante a gente conhecer essas histórias. Porque muita coisa se repete, muita situação está se repetindo e a gente precisa entender como que se deu, como que aconteceu, o que foi feito que evitou o caos ou o que foi feito que piorou a situação, né? No JK, sim, eu usei uma frase do Ivan Lessa que é muito clara sobre isso. O Ivan Lessa falou: de 15 em 15 anos, o Brasil esquece tudo que aconteceu nos últimos 15 anos. Nessa edição, volume 5º, tem um material sobre a revolta da vacina, né? Que era contra a vacina de varíola, lá no início do século passado. Quer dizer,
Bruno, essa retomada do passado também, como é isso, você como historiador, você como pesquisador? Fala um pouco sobre essas recorrências Eu do só queria passado. comentar outra coisa que a Rosa Sim, falou, depois eu vou para isso. A Rosa falou que que o governador, na época, tinha o Estado do Rio e a Guanabara. Guanabara era o Lacerda, que rompeu com o Jânio. Uhum. Ele não pode ter pedido para o Jânio ficar, porque ele foi uma das razões da saída do Jânio. Ele foi posto para fora do palácio. O Lacerda, quando chegou na porta da Alvorada, as balas dele estavam na porta. Então, deve ter sido o governador do Estado do Rio, do então Estado do Rio. Em relação à vacina, eu também fiz alguns trabalhos sobre o Oswaldo Cruz, e é verdade, num dos trabalhos, inclusive, eu fiz um filme meio ficcionado, e o cara que faz o papel do senador é o Fábio Barreto, né, foi um grande diretor, cineasta que morreu, e tem esses discursos que estão nos anais do Senado. O mesmo senador é contra a vacina obrigatória, diz não vão botar a mão no braço das nossas mulheres, e 2 anos ou 3 depois, diante da epidemia de varíola, gente morrendo, esse mesmo senador fala inadmissível que o governo não tome providências contra a varíola e pede a vacinação obrigatória. Então, esses documentos que estão aparecendo mostram a realidade dessa história. Realmente, no primeiro momento da vacinação obrigatória, os políticos, os jornalistas foram contra. E o Oswaldo Cruz foi muito maltratado pela imprensa e ele guardava esse material. Os arquivos do Oswaldo Cruz, eu tive acesso na Fiocruz, na casa de Oswaldo Cruz, ele recortava tudo e guardava, porque ele sabia que ele tinha razão. E ele era super maltratado pela imprensa, ele apanhava muito. Sim. Mas ele sabia, não, um dia eles vão ver que eu tinha razão. As charges ele criou essa ideia da vacinação obrigatória, né? Porque a casa dele foi apedrejada. Ele foi pedir demissão ao Arthur Bernardes, se sentindo responsável, porque o Arthur Bernardes quase foi deposto. E aí ele foi pedir desculpas, olha, eu estou sendo mais um problema para o senhor do que uma solução. E é bom que tenha esse material nos anais do Senado. A história vai se confirmando. Bruno, você lembra assim, de algum outro fato que tenha essa repercussão toda no Senado, que tenha, de certa forma, feito uma revisão na história? E uma historiografia, que é a escrita da história, ela deixa de ser, do ponto de vista do período em que ela é produzida, revisionista, entre aspas. O que não, outra coisa completamente diferente é ser negacionista, não é? Toda historiografia ela é revisora e, portanto, ela pode ser enquadrada, a depender do autor, como revisionista. Agora, o Silvio estava falando da revolta da vacina, eu me lembrei porque no livro, que é esse livro, né, Alegrias e Tristezas, Estudos sobre a Autobiografia de Dona Isabel do Brasil, Fátima Argon, que é a chefe do Arquivo Histórico do Museu Imperial em Petrópolis, e a gente produziu esse livro, publicou em 2019, e a gente contou muito com o apoio da Rosa, né, para colocar documentos originais do arquivo do Senado relativos à memória tanto isabelina, né, que é da própria Dona Isabel, quanto isabelista, que é dos seguidores dela. E, por exemplo, a Lei Áurea, que é a Lei 3.353 de 1888, aqui, o documento original da Lei Áurea, enquanto lei, né, legiferada, ou seja, feita por senadores e deputados, está com o arquivo do Senado, mas a gente só conhece um documento da Lei Áurea, que é o do Poder Executivo do Império, que é o que está no Arquivo Nacional. Ocorre que a lei que está no livro de leis, que também tem a mesma assinatura de Princesa Imperial Regente de Dona Isabel, na verdade, sob diversos aspectos, é muito mais a lei, porque é a lei fruto do processo legislativo que culminou no fim, né, no extermínio da escravidão no Brasil, do que aquela toda pergaminhada e pintada, elaborada, que está no Arquivo Nacional e que foi, na verdade, mais uma obra de arte, né, de caligrafia, etc. O que importa é os documentos históricos que estão sob a guarda dos arquivos,
eles sempre propiciarão uma nova história, mesmo que o objeto do estudo seja o mesmo, porque quem estuda, o pesquisador, é outro. E o documento, você faz perguntas ao documento, e o documento faz perguntas, né, que são as do seu tempo, né? Diria toda a filosofia da história do Benedetto Croce. Não existe nenhuma história que não seja contemporânea, porque todos nós temos questões do nosso tempo. Nós somos premidos e impulsionados por algo que ocorre no tempo em que a gente vive, nós, historiadores. Eu queria justamente finalizar falando da importância do poder legislativo para a democracia, porque quando Dom Pedro deu o grito da independência, ele ainda demorou depois, só em 1826, que realmente a gente foi ter a primeira sessão legislativa. E a atuação do Senado e da Câmara, do poder legislativo, na constituição da nossa nação, da nossa identidade, ela é fundamental. Então, é muito bom e importante que as pessoas, não só os cientistas políticos, historiadores, os cineastas historiadores, mas o cidadão conheça a sua história. Política, social, estamos abertos. Os arquivos do Senado e da Câmara também estão abertos para isso. Já digo para a Rosa que eu vou procurá-la, porque eu tenho muito interesse em muitos documentos que estão no Senado, são fundamentais para o conhecimento da história brasileira. E essa oportunidade desse debate tão rico aqui, com o Bruno, com o Maurício, com você, Rosa, e eu acho que foi uma tarde muito proveitosa e vamos em frente. Queria, na verdade, reiterar, né? Eu me senti contemplado pela fala da Rosa, os arquivos públicos são, não é exatamente o que os difere de serem arquivos privados, eles são um convite à prática cidadã no conhecimento, não é, da história local, da história regional, da história nacional. Os arquivos têm de ser abertos ao público e eles têm que ajudar aos brasileiros, né, na sua prática de cidadania. O grande mérito dessa coleção, são 5 volumes já, o 6º já está aí no prelo, já saindo, né? É exatamente essa possibilidade de você dialogar com a história de uma maneira menos formal. Também dizer que o Arquivo S ele está disponível no portal do Senado, sai toda primeira sexta-feira do mês, as reportagens. Muito obrigado por essa presença no Leituras Especial. Foi um programa muito valioso, um programa que ensinou a história de uma maneira muito inquietante e muito interessante e, sobretudo, ensinou o que é o fascínio da história. Muito obrigado, pessoal, e até os nossos próximos encontros.